Como é que nós, professores de matemática, podemos operacionalizar o pensamento computacional em sala de aula? O pensamento computacional é uma das capacidades que permite melhorar a literacia em matemática dos nossos alunos. Ganhou relevância com a entrada em vigor das novas aprendizagens essenciais para o ensino básico. E aqui, nas aprendizagens essenciais, uma das ferramentas propostas para trabalhar o pensamento computacional é o Scratch. O que é que propomos neste webinar? Uma tarefa que pode aplicar em sala de aula com os teus alunos, com o objetivo de trabalhar o pensamento computacional, utilizando o Scratch e com explicações passo a passo. Interessado? Fique para ver. Bem-vindos ao Universo MathPower. Então, o que é o pensamento computacional? O pensamento computacional é uma capacidade que se aplica à resolução de problemas ou à concretização de tarefas assente em bases computacionais. Apesar do termo computacional, esta capacidade pode ser aplicada de uma forma geral à resolução de problemas sem recorrer à programação. O pensamento computacional pressupõe a mobilização de forma integrada de práticas como a abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a algoritmia, que consiste na análise e definição de algoritmos, e a depuração e a otimização de processos. Recorrendo a computadores, a concretização destas etapas pode ser feita numa determinada linguagem de programação, como por exemplo o Scratch, que é o que vamos ver já de seguida. O que é o Scratch? O Scratch é uma linguagem de programação desenvolvida pelo MIT que utiliza uma interface gráfica baseada em objetos e blocos, ou seja, que é em si um ambiente de programação visual. É considerada como mais acessível do que outras linguagens de programação, por permitir criar programas fazendo a montagem de blocos como uma construção de Lego. Permite desenvolver a criatividade, possibilitando a criação de histórias interativas, jogos, animações, música e produções artísticas. E permite também desenvolver e trabalhar conceitos e procedimentos matemáticos. Para aceder ao Scratch temos duas formas de o fazer. Uma delas online, portanto temos que ter internet. Usamos um navegador de internet com o endereço scratch.me.edu para o fazer. Acedendo à página podemos criar uma conta, se quisermos trabalhar com conta. Para isso clicamos em aderir ao Scratch e com a conta feita podemos entrar na nossa conta e trabalhar com ela. Qual é a vantagem de ter uma conta? É justamente a de podermos ter as nossas coisas, os nossos projetos armazenados numa nuvem que está sempre acessível através da internet. Caso não tenhamos internet ou tenhamos a previsão de que não vamos poder usar a internet, por exemplo, a trabalhar com os nossos alunos, podemos descarregar a aplicação. Está nos recursos, no fundo da página do Scratch, disponível um fecheiro de instalação. Instalamos nos computadores que entendermos e trabalhamos com o Scratch exatamente online, da mesma maneira como trabalhamos offline. Para criar um projeto, basta clicar em Criar. Entramos desta forma na página de edição. É aqui que tudo funciona, ou quase tudo funciona. Temos aqui uma página subdividida em colunas. Temos uma coluna à esquerda, onde estão os blocos e elementos de programação. Coluna central, onde se faz a programação, onde se codifica o algoritmo. E temos uma coluna à direita, onde temos o palco, que é também simultaneamente ecrã de controle, quando estamos a programar, e os botões de execução, aquela bandeira verde e o botão de stop, digamos assim. Tudo funciona como numa peça de teatro. Temos um palco, temos atores, temos os seus guiões, os guiões são os algoritmos. E como é que tudo isto se faz? Bom, para programar temos que ir aos blocos buscar os elementos de código que vão constituir os nossos algoritmos. Esses blocos estão identificados por cores, têm também as suas designações, por exemplo, movimento, sensores, aparência, e através destas cores nós conseguimos identificar muito bem as peças. Quando vemos, por exemplo, um programa já construído, cada elemento de código tem uma cor e sabemos a que bloco é que ele pertence. Programa-se arrastando da coluna esquerda para a coluna central, portanto, da coluna dos blocos e elementos de programação para a coluna central, que é a área de programação, e à medida que vamos programando, podemos ir controlando o que o nosso algoritmo está a fazer, justamente no palco ou ecrã de controle. E tudo isto vamos ver agora com a exploração da tarefa.
A tarefa tem uma primeira parte em que se pede aos alunos que reproduzam e completem um programa construído em Scratch para verificar se um triângulo, conhecidas as medidas dos seus lados, é ou não retângulo. Este é um exemplo que consta nas aprendizagens essenciais. Já temos a página do Scratch aberta. Vamos clicar em criar para criar o nosso projeto. Fechar aqui o vídeo tutorial, que não tem muito interesse. Vou já, prevendo que o programa é relativamente largo, estreitar aqui a coluna do palco. Não estamos com nenhuma conta, é uma opção que podem tomar, e vou começar por criar as variáveis que são necessárias neste programa. Vou aproveitar a minha variável, que é uma variável que vem logo, digamos, de borla com a criação do projeto. Vou-lhe chamar medida 1 a uma das variáveis, depois vou criar a medida 2 e a medida 3. Quando criamos variáveis, elas aparecem visíveis no palco. Estamos aqui a ver, por exemplo, a medida 2 e a medida 3. A medida 1 não estava lá. Não me interessa muito que ali estejam, mas se quiserem, até para controle, podem manter aqueles vistos e ficam as medidas visíveis no palco. Vamos então começar a programar. Já agora posso referir aqui que tenho o ator natural, nativo do Scratch, e vou mantê-lo, não há aqui nenhuma razão para alterar. Vamos então começar com um evento. Quando alguém clica ou clicar em bandeira verde, cá está ele. A seguir é sugerido, e portanto estou a seguir o programa que está na tarefa, é sugerido que se diga ao que se vem, portanto qual é o objetivo do programa. Vou verificar se um triângulo, conhecidas as medidas dos seus lados, vírgula, é retângulo ou não. Isto pode ser dito durante 2 segundos ou, para mostrar até que é editável, podemos alterar isto para 4 segundos e a seguir vamos já perguntar ao utilizador quais são as medidas do triângulo. Começamos por pedir qual é a medida do lado maior. Vamos assumir aqui que há um lado que é maior, que será o candidato à hipotenusa, no caso dele ser retângulo, para não ter que complicar o nosso programa com código para verificar qual é que é o lado maior. E, portanto, vamos aqui aos sensores, apanhar o elemento de código pergunta, e vamos perguntar não como te chamas, mas editando este texto, qual é a medida do lado maior. E assim resolvemos logo o nosso problema de determinar qual é a medida do lado maior. A seguir vamos alterar uma das variáveis, vamos escolher, por exemplo, a medida 1 para ser este lado maior, não para 0, mas para o valor da resposta que é dada àquela pergunta pelo utilizador, e cá vem a resposta. Fomos aos sensores novamente, buscar o elemento de código, e agora para fazer as 3 perguntas que faltam e armazenar nas outras as 2 perguntas que faltam e armazenar nas 2 variáveis, medida 1 e medida 2, essas medidas, vou usar o duplicar. O duplicar acede-se clicando com o botão direito do rato em cima daquilo que queremos duplicar, e duplica-se o elemento sobre o qual estamos e os que vêm abaixo. Agora vou pedir qual é a medida de um dos lados menores, e vou armazenar a resposta na medida 2. Vou agora, com o botão direito mais uma vez em cima de pergunta, duplicar pergunta e o altera. E agora, qual é a medida? Cada vez que clico em cima do código, ele executa-se, e portanto tenho que ter este cuidado. Qual é a medida do outro lado? O lado menor. Todas estas questões podem ser alteradas, não é muito relevante. O nome das variáveis também. E neste momento temos já as 3 medidas pedidas e as 3 medidas armazenadas.
Vamos então agora ter que entrar aqui num se não, que vamos buscar ao controle para decidir se o triângulo é retângulo ou não. Indo aos operadores, podemos ir buscar uma igualdade, isto é o que está na tarefa, e vamos ter a igualdade verdadeira quando o triângulo é retângulo, e aí entramos no espaço do então. Quando a igualdade não é verdadeira, entramos no espaço do senão, e portanto vamos pôr aí o código. O código há de ser simplesmente uma afirmação, a conclusão está tirada, digamos assim que aqui entramos, e aqui vamos escrever, através deste disco, que foi buscar a aparência, o triângulo não é retângulo. Vou aproveitar este código para o duplicar e colocar no espaço abaixo, e aqui afirmando que o triângulo, peço desculpa, cá em cima era retângulo. Já corrigi, estamos aqui a falar de depuração, e vou pôr aqui a peça de paragem habitual, que está no controle, para tudo, já cá está, e estamos como no enunciado da tarefa. Neste momento, está aqui um 50, porque aparece por defeito. Neste momento, apagando aquele 50, estamos exatamente como no enunciado da tarefa. O aluno aqui tem que conhecer o teorema de Pitágoras e o seu recíproco, mais propriamente neste caso, para poder tomar a decisão de se o triângulo é ou não retângulo. E temos que comparar, digamos assim, os quadrados das medidas, portanto, de uma das medidas, da maior, com a soma dos quadrados das outras duas medidas. Portanto, temos que fabricar estas quantidades. Para isso, podemos vir aqui à procura do quadrado. Não há aqui quadrados, não há aqui potência, digamos assim, só potência de base 10. Eu vou usar a multiplicação, vou usar 3 multiplicações, uma para cada uma das medidas, para construir aqui os seus quadrados. Portanto, estávamos nos operadores, agora vimos para as variáveis, vou determinar o quadrado da medida 1 vezes medida 1. Já tenho aqui o quadrado do lado maior, quadrado da medida 2, e o quadrado da medida 3. Preciso de adicionar o quadrado da medida 2 com o quadrado da medida 3, mas para já posso arrumar num dos lados da igualdade já o quadrado da medida 1, portanto, do lado maior. E vou voltar aos operadores, podia ter aproveitado que estava lá há pouco, para construir aqui a soma daqueles dois quadrados. Já agora tenho reparado que eu estou a usar esta área livre para construir as expressões. É um hábito meu, poderão fazer logo diretamente na condição, portanto ali naquela igualdade, mas às vezes acabamos por não conseguir encaixar as peças no sítio certo. Já tenho aqui a soma construída, vou embeber esta soma ali na estrutura e vou testar em grande. Clico na bandeira verde, o bonequinho está-me a dizer qual é o objetivo do programa. Vou aqui indicar uma das medidas. Do lado maior vou pôr 5, 4, 3. Reconhecem este termo pitagórico e a resposta está correta. O triângulo é retângulo. Vou agora executar com outras medidas que sabemos não funcionarem. E, por exemplo, com 10, 9, 8, o triângulo não é retângulo. E terminamos aqui a exploração desta primeira parte da tarefa. Esta tarefa tem uma segunda parte em que se pede aos alunos que criem do zero um programa que determine a medida de um lado de um triângulo retângulo conhecidas as outras duas medidas. E neste caso os alunos terão de passar por todas as etapas do pensamento computacional. Como partem do zero, nada melhor do que começar por esboçar numa folha de papel um diagrama de blocos em que se decompõe o programa em várias partes, antes de partir propriamente para o Scratch, que é para onde vamos agora. Vamos então agora para a segunda parte da tarefa. Poderíamos tentar aproveitar algum código que está aqui, por exemplo as variáveis, e se calhar vou fazer isso.
Se desejarem criar de novo, vêm aqui arquivo e criam de novo. Entretanto, se tivessem uma conta com o login feito, este programa estava automaticamente gravado. Se quiserem conservá-lo não tendo conta, têm que descarregar para o vosso computador. Eu não vou ter essa preocupação, até porque eu vou mesmo aproveitar o que aqui está e vou aproveitar simplesmente aqui o pergunta e altera. Este diz não vou aqui querer que o programa diga o que vai fazer, só para abreviar aqui um bocadinho o nosso tempo, o meu e o vosso. E, portanto, eu vou fazer logo uma primeira pergunta. Eu vou arrumando para aqui o código que não me interessa e vou ter aqui pergunta se o lado que se pretende calcular é a hipotenusa, o lado desconhecido é a hipotenusa, ponto de interrogação. E agora não vamos alterar a medida não me interessa alterar, interessa-me é criar aqui uma outra variável, tal como estava no esquema, em papel, e vou criar uma variável de controlo e chamo-lhe cálculo da hipotenusa. Não é o valor da hipotenusa, cálculo da hipotenusa falta-me ali, hipotenusa, é uma variável de controle que me vai fazer decidir se o que vai ser calculado é a hipotenusa ou não. Já agora, para ser preciso, vou acrescentar aqui responde sim, entre aspas, ou não, porque não pode haver outro tipo de respostas para que o programa funcione. Ponto final, ali à frente, já está. E vou alterar cálculo da hipotenusa para a resposta. Neste momento posso entrar já num ciclo, num bloco de se, então, se não, e vou criar aqui uma condição que verifica se a resposta foi sim ou não e entra numa parte de código, caso seja sim, para calcular a hipotenusa, e noutra parte de código, caso seja não, para calcular a medida do cateto. E, portanto, vou aqui arrastar a variável cálculo da hipotenusa, por acaso ainda está visível no palco, eu vou tirar, não é muito importante. Se for igual a sim, entra no espaço que vem logo a seguir ou não, onde vamos perguntar duas coisas. Eu vou aproveitar o que está aqui em baixo, onde vamos perguntar qual é a medida de um dos catetos. Qual é a medida de um dos catetos? Vamos armazenar esse valor na medida 1 e qual é a medida do outro cateto, que vou armazenar na medida 2. Vou basicamente sempre armazenar os dados conhecidos na medida, as medidas dos dados conhecidos na medida 1 e na medida 2. Poderíamos dar outros nomes, poderia chamar cateto 1, cateto 2 e hipotenusa. São tudo opções que podem tomar quando estiverem a fazer vocês próprios a construção. E agora vou precisar então vou deitar isto fora, já agora aproveito para mostrar como é que se deita fora código. Arrasta-se, por exemplo, para a coluna esquerda daqui do Scratch. E agora vou calcular a medida 3, que é a hipotenusa, e portanto vou alterar medida 3 para o seu valor. E o seu valor, como todos sabemos, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, porque aqui temos as duas medidas. Vou ter que construir esta expressão que acabei de referir, e portanto venho buscar aqui a raiz quadrada, não está visível, mas encontramos-la aqui num conjunto de funções, que é o último elemento que aparece no bloco dos operadores, e temos aqui a raiz quadrada. Portanto, já tenho a raiz quadrada, podia ter aproveitado os quadrados de há pouco, vou ter que criá-los novamente, e até a soma. Vou aqui buscar as medidas, medida 1, medida 2, 3. Preciso da adição, mais uma vez, para somar a medida 3 não preciso dela. Porque eu só preciso somar a medida 1 com a medida 2 os quadrados e colocar aqui na raiz quadrada.
Vou então alterar a medida 3 para este valor. Vou tornar visível a medida 3 ali no palco para executar o que já está feito. Estamos a trabalhar a parte da depuração. O lado desconhecido é a hipotenusa. Responde sim ou não, vou responder sim. A medida 3 agora está com valor 8, vem do programa anterior, não se preocupem com isso. Qual é a medida de um dos catetos? Vamos pôr o nosso terno pitagórico mais simples, 3, 4, e a medida 3 é 5. Está tudo a correr bem. Vamos então continuar. Neste momento eu tenho que calcular o cateto, tenho que pôr o código que me calcula a medida do cateto, vou duplicar todo este bloco e fazer as alterações necessárias. Para isso, tenho que pensar um bocadinho, mas não é muito. Se vou calcular um cateto é porque sei a hipotenusa. Portanto, qual é a medida da hipotenusa? Vou armazená-la na medida 1 justamente. Qual é a medida do cateto? Estava aqui catétor. A depuração está a funcionar agora. Qual é a medida do cateto conhecido? É outra pergunta que se coloca, armazena-se a resposta na medida 2 e agora, como todos nós sabemos, temos que calcular não a diferença destes quadrados, mas sim a soma, mas sim a diferença. Vou aqui aos operadores, apanho a diferença, medida 1, medida 2, ao quadrado, cada uma delas. Houve aqui, por vezes temos que reposicionar as peças e vou colocá-la na raiz quadrada. Falta-me só informar o utilizador que me deu simpaticamente as respostas relativamente aos lados que eram conhecidos, acerca da medida que foi descoberta. Ela está a aparecer ali no visor, que eu até vou já tirar, porque entretanto vai aparecer num balão de fala, através do disco, vou buscar a aparência, em que vou escrever, usando uma junção, porque vou juntar texto com variáveis, aparece aqui a peça de junção, o lado, portanto, estou a juntar este texto, o lado desconhecido, mede, e agora vou arrastar para ali o valor, ou dito de outra maneira, a variável onde está determinado esse valor. A medida 3, vou só pôr um espacinho a seguir a mede, senão vai ficar colada a palavra com o número, isto vai ficar aqui no olá. Vamos dar um pouco mais de tempo. Eu podia usar, por exemplo, aqui uma junção, mais uma junção para acrescentar, por exemplo, a seguir a medida unidades, ponto final, para ficar uma frase bem escrita. Vou simplesmente colocar aqui a última peça de paragem para tudo e executar este programa mais 2 vezes. Uma para dizer que não é a hipotenusa que eu quero calcular, portanto vai ser um cateto. Vou usar, por exemplo, o valor da hipotenusa, a medida da hipotenusa 10. Vou para a medida do cateto conhecido, vou pôr, por exemplo, 8 e todos estamos à espera que apareça 6. O lado desconhecido mede 6. Funciona para o não e, em princípio, funciona para o 5 que acabámos de ver há pouco. Vamos voltar a ver. Agora vou usar estas medidas, isto não funciona só com estas medidas. A depuração passa por agora experimentar muito mais, portanto, o lado desconhecido da hipotenusa sim. Vamos então pôr aqui, pode ser 8, 6 e vai ter que dar 10 e deu 10. Está a funcionar o nosso programa. Os nossos alunos devem ser incentivados a testar, porque funcionou com estes exemplos, mas poderia não funcionar com outros. Estou confiante que funcionará com outros. Desafio-vos a vocês próprios, agora com calma, visualizarem aquilo que acabaram de observar e a testar o que eu fiz e a melhorar aquilo que está aqui, porque há aqui alguns aspectos que podem ser melhorados, quer por vocês, quer por nós. Como pôde ver, existem tarefas simples para utilizarmos o Scratch em sala de aula, mesmo para aqueles alunos que não têm tanta experiência com esta linguagem de programação. Na verdade, a maioria dos alunos tem apetência para a utilização da tecnologia digital e podemos aproveitar essa apetência para trabalhar o pensamento computacional.
utilizando ferramentas como a Scratch. Obrigada por ter estado desse lado. E lembre-se, desafios existem, mas juntos vamos superá-los. Até breve, a equipa MathPower.